Bom dia, turma! Um excelente dia para todos. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje. Eu sou a professora Márcia Souza e vamos iniciar, tá? Então, turma, essa é a nossa agenda de hoje, tá? Vocês vão copiar na própria agenda de vocês, ok? Nós temos matemática, tabuada, geografia, oficina de negócio, de acordo com o nosso cronograma, tá? Matemática, nós vamos ver o sistema de numeração decimal, que nós já vimos, nós vamos só aprofundar. Tabuado, nós temos a matemática do dia a dia, tá? É uma atividade assim bem legal para fazer. Geografia, nós vamos ver a importância da geografia, tá? E em oficina de negócios, nós vamos ter o texto O Sonho de João Henrique, nas páginas 9 e 10, tá? E se você estivesse em sala de aula, para casa seria só a página de geografia, página 8, tá? Então, nós vamos iniciar aqui. Peguem esses livros, tá? Matemática, tabuada, geografia e oficina de negócios, que são os livros que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, nós vamos dar início aqui à matemática com o sistema de numeração decimal. Como nós já vimos, né, nos vídeos anteriores, o sistema de numeração decimal ele foi criado pelos hindus, na história que eu já contei para vocês, há muito tempo atrás, tá? Foram criados por eles. Mas a sua disseminação, como eu disse para vocês, ela pelo mundo, né, disseminação pelo mundo foi pelos árabes. Os árabes tomaram conhecimento, né, desse sistema e espalharam pelo mundo, tá? E é por isso que o nosso sistema é conhecido por indo-arábico, tá? Criado pelos hindus e disseminado, espalhado pelo mundo, tá? Pelos árabes, ok? E como é que funciona esse sistema, tá? Eu já disse para vocês, eu já repassei para vocês que o sistema de numeração é de base 10, ou seja, né, utiliza 10 algarismos, são 10 símbolos, tá? 10 símbolos diferentes. E para representar todos os números, tá? Esses 10 símbolos diferentes é para representar todos os números formados pelo algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Esses 10 algarismos vão formar todos os outros números que nós já conhecemos, tá? Então, é um sistema posicional. Isso quer dizer o quê? Que a posição do algarismo no número, tá? Ele modifica o seu valor, ok? De acordo com a posição dele, ele vai modificando o seu valor, certo? Então, é dessa forma que esse sistema funciona, tá? Então, você já conhece, né, todos os números, tá? Então, de acordo com a posição, tá? Ele vai modificando o seu valor, certo? Então, vamos observar aqui, tá? Então, nós temos a primeira classe e a segunda classe, tá? A primeira classe, tá? Ela é composta por 3 algarismos, ou seja, a primeira ordem das unidades, a segunda ordem das dezenas, a terceira ordem das centenas, tá? E temos a segunda classe, que vocês vão ver mais lá na frente, tá? Que é composto também por 3 algarismos. A quarta ordem das unidades de milhar, quinta ordem das dezenas de milhar e sexta ordem das centenas de milhar, tá? Então, aqui nós temos a primeira classe e a segunda classe. E temos 6 ordens ao todo, tá? No primeiro número aí, observe, nós temos 1256, tá? Percebam como esse número está ocupando as classes e como também ele está ocupando as ordens. Então, 1256 tem 2 ordens, porque ele está ocupando até a segunda ordem, ok? E ele vai ter 4 ordens, tá? O 6 ocupando a primeira ordem das unidades, o 5 a segunda ordem das dezenas, o 3 a terceira ordem, o 2 a terceira ordem das centenas e o número 1 a quarta ordem das unidades de milhar na segunda classe, tá? Então, o número logo abaixo, 61.557, também tem 2 classes, porque ele ocupa, percebam aí que ele está ocupando as 2 classes. O 7 na primeira ordem das unidades, o número 6 na segunda ordem das dezenas, o 5 na terceira ordem das centenas, o 1 na quarta ordem das unidades de milhar e o 6 na quinta ordem das dezenas de milhar, tá? Vamos observar agora o último número, 127.569, tá? Esse número também está ocupando as 2 classes, ou seja, ele tem 2 classes, tá?
127.569. Tem 2 classes e 6 ordens, tá? Percebam aí que tem 2 classes porque está ocupando todas as ordens, ok? Então, percebam uma coisa. O 9 está na primeira ordem das unidades, o 6 na segunda ordem das dezenas, o 5 na terceira ordem das centenas, 7 na quarta ordem das unidades de milhar, 2, quinta ordem das dezenas de milhar e o número 1 na sexta ordem das centenas de milhar. Então, 127.569 tem 2 classes e 6 ordens, ok? Vamos observar mais uma vez aqui agora só a primeira classe, ok? Então, na primeira classe, turma, nós temos o seguinte, tá? Nós temos um número 725, tá? Lembrando que a primeira classe ocupa 3 números, tá? A segunda classe também 3 números, a terceira classe também que existe mais 3 números, tá? Então, cada classe vai corresponder a 3 números, ok? Então, a nossa primeira classe aqui, tá? Nós temos um número, né? 725, o 5 ocupando a primeira ordem das unidades, o 2 a segunda ordem das dezenas e o 7 na terceira ordem das centenas, tá? Da mesma forma o 223, o 3 na primeira ordem, o 2 na segunda ordem, o 2 na segunda ordem, tá? Agora nós temos o número 52, tá? O 52 tem uma classe, mas só tem 2 ordens. Por quê? Porque o 52, o 2 ocupando a primeira ordem das unidades e o 5 ocupando a ordem das dezenas, tá? Da mesma forma o número 12, que tem uma classe, mas ocupa 2 ordens também. O 2 ocupando a primeira das unidades e o número 1 ocupando a segunda ordem das dezenas, tá? Então, é dessa forma em que vocês vão identificar quantas ordens e quantas classes um numeral vai ter, certo? Vamos observar aqui, ó, quantas classes e quantas ordens tem o número 359.285, tá? Então, eu coloquei logo abaixo aí, ó, 359.285. Vai ter quantas classes? 2. E quantas ordens? 6, tá? Vai ter 6 ordens, 2 classes e 6 ordens. Eu coloquei aqui o quadro bem separado, tá? Então, percebam logo aí embaixo, né? A primeira classe das unidades simples e a segunda classe, tá? Dos milhares, ok? Então, na primeira classe, nós temos aí o 5 na primeira ordem, o 8 na segunda ordem, o 2 na terceira ordem. E na segunda classe, tá? O 9 na quarta ordem, o 5 na quinta ordem e o 3 na sexta ordem. Então, esse número ele tem 2 classes e tem 6 ordens, tá? É dessa forma que vocês vão estar realizando atividades quando vier perguntando quantas classes e quantas ordens tem um determinado número, ok? Na atividade, turma, de vocês vai vir o valor relativo e o valor absoluto, tá? O que é o valor relativo? O valor relativo, turma, é o valor do próprio algarismo. 8, o valor absoluto. Voltando aqui, tá, turma? O valor absoluto é o valor do próprio algarismo, tá? Então, o valor absoluto é o valor do próprio algarismo, independente da ordem que ele ocupar, tá? Por exemplo, 8 é 8, 9 é 9, 10 é 10, 7 é 7, tá? Então, vai ser o valor dele mesmo, o absoluto, tá? Agora, o relativo é a quantidade de unidades que o algarismo representa na ordem que está ocupando. Ou seja, o valor relativo ele vai depender da ordem que ele ocupa, tá? Uma imagem que eu coloquei aí embaixo para vocês poderem entender. Eu coloquei o número aqui, 864, tá? Qual é o valor absoluto do número 4? É 4. Qual é o valor absoluto do número 6? É 6. Qual é o valor absoluto do número 8? É 8. Ou seja, o valor absoluto é o valor do próprio algarismo, tá? Independente se ele está na unidade, dezena ou centena, ok?
Agora, o valor relativo de 4 é 4, porque ele está na unidade, tá? O que vai modificar é dezena e centena, ok? Qual é o valor relativo de 6? 60, certo? Por quê? Porque ele está nas dezenas, tá ok? Valor relativo do 8, 800, tá? Percebam que ele está na ordem das centenas. Então, o valor relativo de 8 é 8. Por quê? Porque o valor relativo, ele vai depender, né, da ordem que ele ocupa, ok? Então, aqui, ó, a imagem, ela identifica bem o que é valor absoluto, que sempre vai ser o próprio número, e o valor relativo, que vai depender da sua posição na ordem, certo? Tá bem fácil, bem simples de entender, ok? Então, turma, de acordo aqui com essa informação de valor relativo e absoluto, vocês vão estar realizando a atividade do livro de matemática de vocês, tá? Que vem abordando essa questão, tanto do valor absoluto quanto do valor relativo e também do sistema de numeração decimal, que é bem fácil, tá? Vocês vão fazer também a leitura do texto que está lá no livro de matemática de vocês, ler cada uma das perguntinhas e responder de acordo com essas informações e também com as informações que vocês encontrarem no livro de vocês, ok? Nós vamos dar início aqui à tabuada, tá? Que é a matemática do dia a dia. Então, no livro de tabuada de vocês, vocês vão responder a página 6, tá? E lá na página 6, turma, na primeira questão vai ter o seguinte: observe as duas imagens a seguir para responder as perguntas e identificar as duas ideias de adição, tá? Então, vocês têm duas imagens aí, ok? A primeira imagem está indicando e a segunda imagem também está fazendo outras indicações, tá? Então, de acordo com o que vocês observaram, tanto na primeira quanto na segunda imagem, vocês vão responder a letra A, B, C, D, E e F, tá? Na letra A tem o seguinte: quanto pesam todos os que estão na fila, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma soma, né, de todos os pesos das pessoas que estão na fila, ok? Na B, no máximo, quantas pessoas poderão ir no elevador, tá? Então, tem um peso máximo aí do elevador, tá? Então, de acordo com a soma de vocês, vocês vão identificar quantas pessoas podem ir nesse elevador, ok? C. Na segunda imagem, quantas pessoas a mais podem entrar no elevador? Quantas a mais podem? Se pode, né, entrar pessoas a mais, tá? De acordo com a soma de vocês, tá? Na letra D, na segunda imagem, quanto já tem de peso, tá? Então, quanto já tem de peso dentro do elevador? Então, a imagem já está dizendo para vocês, tá? Quanto já tem. Vocês observam as pessoas que estão na fila aguardando e as que já estão no elevador, tá? E na letra E, a primeira imagem corresponde a que ideia de adição, tá? Na primeira imagem, qual é a ideia, tá? É de juntar, é de adicionar, é de separar, é de diminuir, tá? Então, vocês têm que perceber aí qual é a ideia, tá? E na F, a segunda imagem corresponde a que ideia de adição, tá? Então, nessa segunda imagem aqui, tá? Em que vocês vão também fazer essa adição, ela está acrescentando, ela está contando, ela está juntando, tá? Então, vocês têm que perceber qual é essa ideia aqui dessa adição também, tá? Então, essa atividade que nós temos para hoje, tá? No livro de tabuada, somente a página 6, tá? De acordo com essas informações e a observação de vocês, tanto da primeira imagem quanto da segunda imagem, é possível, né, vocês realizarem as atividades. Tá bem fácil de solucionar, tá? Nós finalizamos a tabuada aqui, essas orientações de tabuada, e vamos dar início aqui à importância da geografia, tá? E o que é, né, essa geografia, tá? Com essa importância que ela tem. É importante dizer para vocês que a geografia ela tem como objetivo principal entender a dinâmica do espaço para auxiliar no planejamento das ações do homem sobre ele, tá? Ou seja, é o ser humano, no caso o ser humano, né, que vai alterar o espaço natural,
ok? É ele que vai idealizar, é ele que vai fazer as construções, tá? Então, a geografia ela tem o objetivo, tá? De entender essa dinâmica, tá? Para auxiliar esse planejamento dessas ações, ok? Então, nós chamamos de espaço geográfico o espaço modificado e construído pela atividade humana. Então, tudo que está na nossa volta, né, que é construído por essa atividade humana, tá? É chamada de espaço geográfico, ok? Então, nós temos dois espaços, né? Temos uma divisão aí, tá? Temos o espaço natural, tá? Que é sem alterações humanas, tá? Ela não sofreu uma modificação do homem, então é o espaço natural. A própria palavra já indica, né? Já diz natural. Então, ela não sofreu alteração nenhuma pelo homem, tá? Já o espaço geográfico, né? É o nós ocupamos, né? Ele é alterado e construído pelo homem. Então, o espaço geográfico é aquele que vai ser modificado, é aquele que vai ser construído pela ação do homem, certo? E o que é a geografia, tá? A geografia, turma, saibam, tá? Que é a ciência que estuda o espaço geográfico, tá? Para fins didáticos, a geografia ela pode ser dividida em geografia humana e geografia física, tá? Então, essa ciência, né? A arte é ciência, é sim, viu? A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, ok? E para fins de estudos, para fins didáticos, a geografia ela pode ser dividida em geografia humana e geografia física. Vocês vão ver bem lá no texto de vocês do livro de geografia, tá? A geografia humana ela vai estudar os seres humanos em sua organização econômica, em sua organização social e sua organização cultural, tá? Então, a geografia humana ela estuda os seres humanos em sua organização, na economia, social e cultural, certo? Já a geografia física ela vai estudar os aspectos naturais da superfície terrestre, geografia física. Ela estuda os aspectos naturais, tá? Da superfície terrestre, seja o solo, seja a água, o clima, a vegetação, o relevo, tá? Tudo que vai fazer parte desse físico, tá? Da superfície terrestre, ok? Então, a geografia é isso, é essa ciência, é esse espaço geográfico, tá? Que tem essas duas divisões, tanto a humana quanto a física, ok? Então, eu coloquei aqui, turma, duas imagens. A geografia humana, tá? Você vê aí algumas construções, várias pessoas, né? Uma multidão aí de pessoas e construções à volta, tá? Então, essa geografia humana, tá? Essa questão social, essa questão cultural, ok? E logo do lado nós temos a geografia física, tá? Então, você veja aí, né, que é o físico, é essa parte natural, tá? Essa geografia mais natural, ok? Que ela não sofreu alterações, ela não tem esse estudo onde vai estudar a vegetação, o solo, a água, os relevos, tá? Então, a física, ela vai estar aliada, tá? Aos aspectos naturais, ok? Então, eu coloquei essas duas imagens aqui para que vocês fixem bem esses dois conceitos, tá? A gente vai finalizar aqui, ok? Geografia, vocês vão estar fazendo a leitura lá do texto, vocês vão ver a mesma coisa aqui que eu estou explicando a vocês, vocês também vão ver lá, tá? No texto de vocês. E vocês vão responder as perguntas que estão lá. Façam a leitura de cada questão direitinho, tá? E respondam de acordo também com essas informações que eu estou passando, com o texto lá que é a mesma coisa aqui que eu estou dizendo para vocês, tá ok? Que eu estou informando para vocês, tá? A gente vai dar início aqui à oficina de negócios, tá? Quais são, tia, as orientações de oficina de negócio? Lá no livro de vocês, turma, vocês vão encontrar um texto, tá? O texto tem como tema O Sonho de João Henrique, tá? Título que vocês vão encontrar lá, bem no início de vocês, na página 6. O Sonho de João Henrique. Vocês vão fazer a leitura, tá, desse texto. Tia, por que a tia não vai fazer a leitura aqui? Porque o vídeo vai ficar muito longo e eu não vou conseguir colocar no YouTube, tá? E outra, perde um pouquinho a graça da leitura de vocês também, tá? Mas se nós estivéssemos em sala, nós íamos fazer uma leitura simultânea
entre os alunos, tá? Que ia ficar bem interessante, a gente ia trocar bastante ideia, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura, o sonho de João Henrique, tá? Que vivia com a sua mulher, tinha um ideal e tudo, vocês vão ver esse ideal que ele tinha, né? Os projetos também que ele tinha, então façam a leitura. A nossa atividade, turma, vocês vão organizar as letras e descobrir que qualidades foram essas citadas, tá? Então, lá no livrinho de vocês, ok? Na página 9, tá? A primeira questão, vocês vão descobrir, tá? Que qualidades foram essas citadas, tá? Lá no início da perguntinha de vocês, ok? Do livro. Na segunda, vocês vão encontrar palavras, tá? Lá tem um quadro, tá? Em que vocês vão procurar palavras, tá? De acordo com o texto que tem. Que diz o seguinte na segunda: retirando as garrafas PETs do rio, João, a sua família e os pescadores da colônia estariam contribuindo com a diminuição da população na natureza. Mas essa não seria apenas a única vantagem. Circule no diagrama abaixo que outra vantagem as pessoas que habitam a colônia de pescadores teriam com a confecção dos barcos e das jangadas, tá? Então, vocês vão procurar aqui qual seria essa outra vantagem, ok? Na terceira, turma, tem o seguinte, observe a imagem. No livro de vocês tem uma imagem, tá? E escreva o que era preciso fazer, tá? A confeccionar os barcos e a jangada, tá? Então, vocês vão ver uma imagem lá de um rio, tá? Cheio de garrafas, ok? Nessa imagem. Então, o que é preciso, tá? Fazer para se confeccionar os barcos e a jangada de acordo com essa observação que vocês fazem aí dessa imagem, tá? Então, vocês vão responder, ok? Na quarta, turma, vai ter o seguinte: para que o projeto da construção dos barcos e das jangadas fosse concretizado, João Henrique precisaria da ajuda dos pescadores e da sua família, pois sozinho não seria possível realizar o serviço. Você já precisou de alguém para realizar alguma atividade? Você tinha algo a fazer e precisou, né, do apoio de alguém, da ajuda de alguém? Sim ou não? Vocês vão marcar lá, tá? E também dizer qual foi essa atividade que você queria realizar e precisava dessa ajuda, tá? Lá na página 10, turma, vocês têm a quinta questão, tá? Na página 10, que diz o seguinte: para que as jangadas fossem confeccionadas, os pescadores deveriam possuir algumas características. Descubra que características são essas, seguindo o caminho do quadro 2 no quadro 1, tá? Então, vocês têm um quadro 2 que faz uma indicação, tá? Lá. E a mesma coisa vocês vão fazer no quadro 1, tá? E da forma que vocês forem fazendo, vocês vão descobrir, tá? Uma característica, tá? Importante para eles, ok? Da mesma forma, lá no outro quadrado, também vai encontrar uma segunda característica importante, ok? Na sexta, turma, tem o seguinte: ao ver as garrafas de plástico boiando na água, João teve uma excelente ideia: construir jangadas. Entretanto, ele sabia que para a realização desse sonho era preciso trazer metas, tá? Que metas seriam essas, tá? Então, o texto, ele cita isso, tá? Então, quais seriam as metas, tá? O que era preciso se fazer primeiro, tá? Se ele estava em um rio, né, cheio de garrafas PET, então uma das primeiras metas, né, que vem à cabeça é coletar, né? Coletar essas garrafas PET. Então, vocês vão citar que metas seriam essas, tá? Na sétima, nós temos o seguinte: grande foi a surpresa de João ao ver nas margens do rio a enorme quantidade de materiais descartados. Escreva os nomes dos materiais avistados por João nos retângulos abaixo, tá? Então, o João, ele se surpreendeu, né, com a quantidade de material descartável, né, no rio. Então, vocês vão citar qual foram esses materiais, tá? Leiam o texto primeiro, porque a leitura do texto vai ajudar a responder todas essas questões aqui, tá? Então, essa é a atividade, tá?
do livro de oficina de negócios que vocês vão realizar, tá? O sonho de João Henrique é o texto em que vocês vão fazer a leitura para estar ajudando vocês aqui a responderem essas atividades, tá? Então, a gente vai finalizar aqui, tá? Eu desejo a você, né, uma excelente atividade. Qualquer dúvida ainda, você pode estar me enviando uma mensagem, tá? Falando, relatando sobre a sua dúvida, tá? Até a próxima aula, um grande abraço. Tchau, turma!